Vitor Lapoli aqui para falar sobre a não ida de Renato Portaluppi para Erechim. Quem acompanhou os recentes conteúdos aqui do canal já deve ter visto que eu sou favorável sim ao Renato não ter ido, né, com o time para enfrentar o Ipiranga daqui a pouco, né, pelo Campeonato Gaúcho. Já estamos aí indo para a fase final. Claro que terminar em primeiro é super importante, mas mais importante do que terminar em primeiro é vencer o primeiro Grenal do ano, porque ali já é meio sintomático, né? Já se tem uma ideia de ano, né? Mesmo que uma ideia rasa, e também se tem uma ideia a respeito dos enfrentamentos na final do Campeonato Gaúcho. Agora, falando mais a respeito do técnico Renato Portaluppi em si, né, eu acho que eu não preciso me prolongar em relação a elogios a vários feitos, né, que ele teve no Grêmio em suas várias passagens. Né? Eu era um baita entusiasta daquele time de 2010, claro que eu era muito mais jovem, pensava muito diferente, mas eu achava que nós íamos ganhar todos os jogos e seríamos campeões brasileiros da Série A em 2010, né, do Campeonato Brasileiro em 2010. Infelizmente ficamos em quarto, mas foi uma baita campanha, né? 2011 as coisas acabaram não correndo como a gente gostaria que fosse, mas enfim, 2013 também foi um ano bem interessante, apesar, né, de um 4-0 contra o Curitiba, né, no Couto Pereira, que a gente sofreu, mas o Grêmio foi vice-campeão novamente. Né, foi vice-campeão pela primeira vez com o Renato. Novamente a gente foi agora em 2023, né, 10 anos depois daquela campanha que depois ele sairia para o Fluminense. Minha opinião, num geral, em respeito da onde o Renato deve atuar. Né? O Renato é um cara que naquilo que ele é bom, ele é muito bom. E naquilo que ele não é tão bom assim, talvez ele possa ser insuficiente como ele já foi em alguns momentos que a gente precisou, né, de um técnico mais estrategista, né, aquele cara mais tático, enfim. E aí, dito isto, né, o Grêmio precisa, sempre que tiver o Renato no comando técnico do Grêmio, ter uma comissão técnica robusta, né, que inclusive o Alexandre Mendes é um dos principais nomes dessa comissão técnica, que inclusive vai treinar hoje o time contra o Ipiranga. Tomara que a gente faça uma boa apresentação, principalmente no sentido de que os jovens atletas que estão recebendo a oportunidade desempenhem em campo, né, para serem soluções, no mínimo alternativas ao longo desta temporada, visto que vários dos grandes nomes pelo menos dessas últimas duas eras Renato são nomes vindos da base, né? Essa atual até não tanto, né? Porque o Vidia Sante foi um cara extremamente importante ano passado, junto com o Cristaldo, junto com o Bitelo. O Bitelo ainda chega, né, a concluir a base, né, a sua formação no Grêmio, mas era do Cascavel, já tinha jogado profissionalmente no Cascavel, né? Claro, né, a gente não pode nem esquecer de citar o Soares, né? Mas enfim, para concluir esse vídeo, na verdade eu coloquei alguns tópicos, né? Porque o Felipe Luiz, lateral esquerdo, trabalhou com o Renato. Ele, em vários podcasts que ele foi, ele deixou bem claro que o grande forte do Renato é a questão da gestão de pessoas. E eu não sou nada contra o Renato ter o maior poder possível em vários âmbitos dentro do Grêmio. Eu sou contra ele ter poder na parte médica do clube, como alguns jogadores voltaram a jogar antes da liberação médica. Isso aí é sabido, público, admitido pelo Renato. Né? Não foi alguém, o jornalista, que deu a informação. Isso aí o próprio Renato falou que aconteceu, que alguns jogadores ele antecipou a volta e aí acabou, né, agravando a situação, né? A lesão acabou, não tinha sido bem curada e aí o jogador precisou se afastar dos jogos, como foi o caso do PP ano passado, por exemplo. Né? Mais um ponto que eu quero destacar aqui referente ao Renato. O Renato é um cara que ele nunca vai sair da história do Grêmio como uma das principais figuras. Vai ser muito, e provavelmente eu não verei, né, a minha geração não verá um outro nome que seja tão importante
para o Grêmio como o Renato foi, porque o Renato faz simplesmente 2 gols numa final de Mundial de Clubes, é um técnico de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, de vários anos sendo, no mínimo, semifinalista de Libertadores, né? Mais uma vez comentando que foi vice-campeão brasileiro ano passado, mas agora é momento da gente cobrar. Então a gente cobra agora, para depois, no final do ano, a gente bater palma. Então é isso que o torcedor tem que fazer. O Renato já ganha um baita de um salário, tem estátua, tem os pés na calçada da fama, tá em, se tu falar de Grêmio, tu tem que falar do Renato. Então, no momento a gente vai cobrar, né? Porque o Renato tem todas as condições do mundo de ganhar mais títulos para o Grêmio. Ele não ganhou à toa aquelas competições. Ele já tinha sido campeão na Copa do Brasil com o Fluminense, mas ele já tinha feito boas campanhas aqui no Grêmio e fatalmente em algum momento, né, tudo ia se alinhar e ele seria campeão, e foi aqui, como daqui a pouco ele pode sair e ser campeão por um outro clube. E aí falando duas situações que eu, referente ao Renato, falando sobre questão de contratações, tá? Questão de contratações não, questão de elogios, tá? Porque tem uma coisa que me irrita em relação a quem elogia o Renato, elogia num sentido tipo assim, o Renato fez isso aqui e a pessoa faz isso aqui, né? O Renato tem que ser saudado, aclamado, tem que ser, obviamente, mas não é momento para isso. O momento de agora é cobrança, né? Então, o que me irrita muitas vezes em alguns gremistas é ele fez isso aqui. Até quero mandar um abraço para o meu amigo Diogo Rossi, que hoje bravamente defendeu Renato Portaluppi nos donos da bola, porque até né, não tem como não lembrar de uma fala dele que foi referente ao Nathan Fernandes, né? O Nathan Fernandes realmente não vinha desempenhando bem, o Renato chamou ele, vem cá, meu querido, vamos conversar, calma, devagar com o andor, e aí, pô, o Nathan Fernandes prontamente resolveu, fez gol, né, gol de vitória pelo Grêmio, infelizmente tá lesionado, mas eu tenho certeza que vai ter um futuro brilhante com a camisa do Grêmio, né? Que bom que o Renato conversou com ele, só que eu não posso parar o que eu estou fazendo para bater palma em relação a isso. Isso aí é um tapinho, porra, poxa, foi bem nessa aí, hein, meu querido? Pô, nessa tu foi bem. Só que tu vai mal quando tu insiste no João Pedro Galvão, por exemplo. Mas enfim, esse não é o tópico do final do vídeo, tá? Para quem, né, tenta minimamente analisar comportamento de pessoas, quem já acompanha a carreira do Renato já faz tempo, enfim, sabe que o Renato é um cara que é um pouco introvertido, né? Que é ele na entrevista que deu para o Globo Esporte, ele disse que ele é tímido. E isso é visível. Ah, mas o Renato fala, pinta, borda, sim, faz isso aonde ele está confortável. E ele se sente muito bem dentro do Grêmio. Tanto é que ele deixa de estar lá no Rio, numa cadeira de praia, tomando a corona dele, naquele calor, com óculos escuros, batendo foto com as gatinhas, para estar no Grêmio, porque ele se sente talvez até mais confortável dentro do Grêmio do que na praia, né? Ele se sente muito confortável ali, porque ali ele é o cara, não pode vir o Messi. Talvez a gente tenha uma. Dentro do Grêmio, o Messi se fizer um ano, não vai ser maior do que o Renato, né? Teria que ganhar títulos, né? Mas o Suárez, né? Falando alguma coisa mais viável, o Suárez vindo no Grêmio, o Renato não deixou de ser o Renato. Não deixou de ser muito maior do que o Suárez dentro do Grêmio, né? O Suárez no Grêmio não é maior do que dezenas de atletas. Mas aí, para concluir essa questão dele ser tímido, porque, né, muito se fala, mas o Renato está trabalhando como tá contratando os atletas para o Grêmio. O Renato ele vai ligar para quem ele tem afinidade. Ele vai ligar para o cara que é brasileiro, ele não vai ligar para o cara que é estrangeiro. Ele vai ligar para o amigo dele. Quantos amigos dele vieram jogar aqui? Por quê? Porque o Renato é um cara tímido. Ele mesmo concorda com isso. Ele mesmo falou isso. Tá? Então, estou utilizando as palavras dele. Então, ele vai conversar com quem ele tem afinidade, com quem é parecido com ele. E nem sempre a gente vai precisar do atleta que é amigo dele, do atleta que é parecido com ele. A gente vai precisar de outras personalidades, né? Um elenco ele precisa
ter partes homogêneas e partes heterogêneas. Os atletas têm que ter características diferentes. Não se faz um time só com jogadores iguais. Os jogadores têm que ser diferentes. E por último, para finalizar, porque assim, eu vejo o Renato, eu já vi o Renato defender o Thiago Santos, agora o João Pedro Galvão, que eu deixo sempre a crítica para o final, tá? A crítica mais pesada tá para o final. Me doía muito o Renato, toda a entrevista que era perguntado a respeito do Luan, falar assim, porque eu tirei ele do fundo do poço. Cara, eu não falaria isso a respeito de alguém que eu considero, que eu admiro, que eu gosto, que eu quero perto de mim, né, que eu me importo. Eu não falaria isso. Eu posso chegar para ti e falar assim, pô, cara, esse caminho aí que tu tá seguindo não é legal. Né? Mas eu não vejo ele falando esse tipo de coisa pro Thiago Santos. Mas o Thiago Santos não tinha os comportamentos do Luan. Beleza, mas quem é o Thiago Santos na história do Grêmio? E o João Pedro Galvão, mas o João Pedro Galvão é um pastor. Mas quem que é o João Pedro Galvão perto do Luan? Então o ídolo, ele se torna mais ídolo quando ele entende a importância dos outros ídolos. O Renato, para a geração que assistiu o Luan fazer o que queria com a bola dentro de campo, é muito fã do Renato. Só que eu sou um cara que viu Paulo Nunes, eu sou um cara que viu o Jardel, eu sou um cara que viu o Ronaldinho começar no Grêmio, entre vários outros atletas que vieram para cá e fizeram bons trabalhos. Só que eu me tornei gremista numa época que o Renato mal era falado no Grêmio. Foi na época que ele fez o gol de barriga, por exemplo. E eu lá, jovenzinho, lá com meus 6 para 7 anos, sabia que era um cara icônico, mas não sabia quem que ele era, né? E aí eu consigo saber a importância clara que o Luan teve entre 2014 até a saída dele. Bom, posso ter ter falado algumas coisas aí fora do correto, mas os ídolos eles têm que ser respeitados. Principalmente quando esse ídolo não é o ídolo que vem, que a língua é maior do que tudo. Né? E o Luan nunca foi aquele cara de falar mais do que deveria, sempre foi um cara que muito mais escutou. Se bobear, tem gremista aí que assistiu toda a campanha 16, 17, não sabe nem como é que é a voz do Luan, porque é um cara que é na dele. Né? Mas não há necessidade nenhuma de eu explanar publicamente se o cara está no fundo do poço ou não. Ou eu ajudo ou eu me calo. No caso do Luan. Agora, as minhas críticas, quando eu faço crítica aqui ao Renato, é porque é um cara que eu sei que vai bater, vai matar no peito a crítica e vai me surpreender, ou talvez não me surpreenda, porque eu espero muito do Renato. As cobranças que eu faço aqui no canal é porque eu espero muito dele. Não é o contrário. Então, vocês não me vê batendo aqui em atleta, vocês mal me vê falando do Natan Pescador, por exemplo. Porque eu não vou cobrar de quem eu sei que não tem de onde tirar. E já que eu conversei com o meu amigo Jean do grupo Pense o Jogo, a gente estava debatendo a respeito do Campas, que o Campas seria mais interessante hoje do que o Natan Pescador, não está escrito. E o Natan Pescador está saindo muito caro. E o Grêmio é um time de futebol, é um time que existe para ser campeão. E quem conhece a história do Grêmio sabe a quantidade de adversidades que a gente já teve que superar para ser campeão. E quem é gremista de verdade e sabe olhar o copo cheio na hora que tem que olhar o copo cheio, sabe que a gente já foi muito longe, às vezes a gente não foi campeão, mas já foi muito longe sem merecer. Só pelo peso da camisa e por causa da torcida. Mas enfim, esse foi mais um vídeo aqui do Backstage Tricolor. Quem discorda, tá certo em discordar. Quem concorda, obrigado. Quem pôde assistir até o final, não é inscrito ainda, se puder se inscrever, agradeço. Quem já era inscrito, eu também agradeço, né, que está sendo importante até aqui. Se deixar, eu falo o resto do dia até o jogo do Grêmio. Um abração aí, pessoal. Dali Grêmio, vamos com tudo.